E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o Homem-Aranha 4. O Homem-Aranha 4 está bem próximo do início da produção, né? Agora no meio do ano a gente vai ter o início da produção do Homem-Aranha 4, né? O filme tem data prevista de estreia para julho de 2026 e a gente está bem no começo próximo da produção e a gente começa a ter as grandes revelações. A gente teve um anúncio nas últimas semanas que a série Sync, né, fará parte do filme. Não foi anunciada que personagem que ela vai fazer, mas ela vai fazer parte do filme, né? Ela vai fazer um personagem dentro do filme. E agora tem a especulação de qual será o grande vilão da história do Homem-Aranha 4, qual será o grande vilão dessa história, e talvez a gente já tenha descoberto quem que vai ser esse vilão e quem pode interpretar essa vilã, sim, porque pelo que tudo leva a crer, será uma vilã que nós teremos em Homem-Aranha 4, e agora os novos rumores surgem, né? Os grandes insiders começam a trazer informações, ainda mais insiders são bem informados dentro da Marvel Studios, e eles começam a trazer novas informações sobre quem que eles ouviram que pode interpretar essa vilã dentro do filme do Homem-Aranha 4, que vai ser a principal antagonista dentro da história. Então vamos dar uma olhada nessas novas informações aqui e o que a gente pode esperar de Homem-Aranha 4 e quem pode ser esse vilão. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre quem pode ser o vilão de Homem-Aranha 4. Com a proximidade do início da produção de Homem-Aranha 4, começam a ter as especulações de quem pode ser o vilão, quem que vão ser os protagonistas, quem vão ser os coadjuvantes. Tudo leva a crer que Homem-Aranha 4 a gente vai ter uma nova perspectiva do Homem-Aranha de parceria, de amizades, de coadjuvantes, de uma nova história que o Homem-Aranha vai seguir, né? Já tinha especulação há muito tempo, fiz muitos vídeos aqui no canal comentando sobre como é que poderia ser essa história, se ela seria mais uma história multiversal, se essa história seria um pouco mais aquilo que os fãs que tanto querem, que é uma história um pouquinho mais pé no chão desse Homem-Aranha. Finalmente não vai ser uma história tão gigantesca e tão maluca igual foi as últimas histórias do Homem-Aranha do Tom Holland. A gente teve nas últimas semanas, né, um anúncio que a série Sync vai fazer parte da história. Já tem especulação de quem que ela pode fazer. Pode ser a Mary Jane, pode ser a Jean Grey, pode ser outros personagens, né? Pode ser talvez a Gwen Stacy, né? Ainda não sei, a gente não sabe exatamente que personagem, não foi revelado que personagem que ela vai fazer. E agora a gente já tinha uma especulação há muito tempo e que parece ela é verídica, e que em Homem-Aranha 4 a gente teria uma vilã. A gente não saberia que vilã que era, mas que a Sony e a Marvel estavam procurando atrizes na faixa dos 30 ou 50 anos de idade para fazer a grande vilã dessa história, e seria a grande antagonista dentro dessa história de Homem-Aranha 4, e pelo que parece seria uma história um pouquinho mais pé no chão. E agora um insider ele traz novos rumores de que ele acabou descobrindo, um insider que é bem famoso dentro do mundo da Marvel Studios, de quem ele acabou ouvindo de que pode ser essa grande vilã de Homem-Aranha 4, e a atriz inclusive escolhendo quem que é a atriz que a Marvel e a Sony fizeram proposta para ser essa vilã dentro do filme do Homem-Aranha 4. Então vamos dar uma olhada nessas novas informações aqui e o que a gente pode esperar de Homem-Aranha 4. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site Ovisto e eles falam, né? Homem-Aranha 4, supostos detalhes da vilã são revelados. E aqui nas informações eles falam, né? Sabemos que a Marvel Studios está buscando uma atriz para interpretar a vilã de Homem-Aranha 4. E supostos detalhes podem ter sido revelados por Daniel Richtman. Daniel Richtman é o famoso Daniel RPK, um insider muito famoso dentro do mundo da Marvel Studios. Cara, ele tem muitas informações da Marvel em relação a outros assuntos, tipo DC, tipo cultura pop de forma geral. Não dá pra ter muita confiança nele não, pra ser sincero. Mas em relação a Marvel, ele tem bastante informações, ele é um cara bem informado dentro da Marvel Studios, então dá pra ter uma certa confiança no que ele fala, né? Eles continuam falando aqui, né? O informante diz que se trata de uma figura poderosa e imponente, então não vai ser um vilão qualquer coisa, um vilão pequeno, vai ser um vilão, pelo parece, vai ter bastante poder, vai ser grande dentro da história. E por isso, a atriz precisa trazer presença e profundidade de telas fortes e dominantes. Então, isso é muito interessante. Então, quer dizer que eles precisam de uma atriz forte e que dentro da história, que dentro dos diálogos, dentro das cenas, mostre essa imponência e esse poder que precisa ter para uma vilã para essa vilã que o Homem-Aranha 4 quer fazer, sabe? Então, não sei, vamos ver. E pelo que parece aqui, inclusive, o próprio Daniel Richtman já traz quem que é a atriz que a Sony tá com muito interesse e quer muito para fazer essa vilã. Então eles precisam de uma atriz grande, uma atriz que tem imponência e que o público reconheça o poder que ela tem em atuação. E aqui ele comenta, Anne Hathaway, sim, Anne Hathaway de Diabo Veste Prada, também do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, que ela fez a Mulher Gato. Pelo que parece, segundo o Daniel Richtman, ela recebeu a oferta, né, eles continuam falando aqui que ela teria recebido a oferta, caso aceite, será a sua segunda experiência nas adaptações de quadrinhos, né, ela fez a Mulher Gato em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. E o filme tem data de estreia marcada para 31 de julho de 2026. Cara, interessante.
trazer a da Anne Hathaway. Quando você traz uma atriz como a Anne Hathaway, que já é uma atriz grande, uma atriz carimbada, todo mundo gosta de forma geral, pra fazer uma vilã, você traz uma atriz famosa, obviamente, que vai atrair um público bem grande, não que o Homem-Aranha precise disso, né, porque é o Homem-Aranha, mas você atrai um público bem interessante e você mostra que você tem muita confiança que ela precisa de uma atriz grande pra fazer essa vilã. Foi, por exemplo, o que eles fizeram lá no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando eles trouxeram lá o Jake Gyllenhaal pra fazer lá o mistério, sabe? Era um vilão que é um vilão conhecido dentro dos quadrinhos, mas é um vilão que precisava de um ator grande pra fazer ele, que traía um certo carisma. Tanto que eu acho que a história do mistério lá, ela não é tão boa em Sem Volta Pra Casa, e longe de casa, aliás, ela não é tão boa, mas o Jake Gyllenhaal, ele compensa na atuação dele e em todo o carisma que ele tem. Eu acho que isso também pode acontecer com a Anne Hathaway. Talvez eles estejam vendo que o personagem ele não é tão potente pra atrair um público tão grande, então eles precisam de uma atriz grande pra atrair o público pra esse personagem. Então, interessante, cara, interessante. Acho uma estratégia interessante e que faz muito sentido. E, cara, se for realmente a Anne Hathaway e ela já tiver recebido essa oferta e for ela mesma, pô, cara, muito interessante. Pode ser algo muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, galera, é uma informação bem importante, cara, bem importante, porque a gente não tinha ainda especulação de quem poderia ser esse vilão. E nos últimos dias a gente teve a informação, nas últimas semanas, né, de que a Marvel que seria uma vilã feminina e que a Marvel já estaria atrás de uma atriz na faixa dos 30 aos 50 anos de idade, que é a faixa de idade que a Anne Hathaway tá, e que eles queriam uma atriz grande para fazer o personagem, seguindo uma estratégia parecida do que eles fizeram lá com o Longe de Casa, que eles pegaram o Jake Gyllenhaal e agora pegar a Anne Hathaway para fazer essa vilã. Cara, eu acho uma estratégia muito interessante e que, na minha visão, faz muito sentido você ir atrás de um ator bem grande, de um ator bem conhecido do público, pra fazer um vilão, sabe? Faz sentido, porque mesmo se o vilão não for tão bem escrito, não for um vilão tão grande assim, que atrai tanto público, não é o Dr. Octopus, não é o Duende Verde, não são esses personagens que realmente são grandes dentro do núcleo do Homem-Aranha, então você precisa de um ator grande pra fazer o personagem. Por exemplo, foi o que o Batman lá, o The Batman 2022 fez, quando pegou o Paul Dano, que não é um ator tão famoso assim, mas é um ator conhecido, pra fazer o Charada, que é um personagem que já é relativamente conhecido, mas não é um Coringa, não é um, sei lá, um Espantalho, não é um Duas Caras, não é um vilão tão grande assim dentro do mundo do Batman. E aí eles pegam um ator conhecido pra fazer esse personagem que ele vai conseguir segurar na atuação, que o personagem falta um pouquinho de conhecimento do personagem, sabe? Eu acho que é uma estratégia muito interessante e muito bem feita. É uma estratégia que, na minha visão, ela é bem correta mesmo, sabe? Eu acho uma estratégia muito interessante da Marvel se ela for por esse caminho. Eu acho que dá pra fazer uma coisa muito interessante e eu gostei, cara. Gostei, é um rumor que a gente não tinha especulação nenhuma de quem poderia ser esse vilão de Homem-Aranha 4, se seria uma mulher, se seria um vilão masculino, se seria algum vilão que já foi trabalhado no passado em outros filmes do Homem-Aranha, ou que seria um vilão totalmente novo, mas pelo que parece eles vão atrás de um vilão totalmente novo e pegaram uma atriz grande pra fazer esse vilão. Acho uma boa estratégia e eu acho que é a forma correta de você tentar trabalhar esses personagens que não são tão conhecidos assim e trazer uma atriz como a Anne Hathaway atrai muito a produção e tal. Você já trouxe a Sad Sim, que a gente não sabe que personagem que ela pode fazer ainda, mas tudo leva a crer, né? Isso aí é uma coisa que a gente já pode falar, que esse filme ele vai ser totalmente diferente em termos narrativos e de história e de personagens do que tinha sido feito anteriormente nos 3 filmes do Aranha do Tom Holland dentro do MCU. Eles vão para um caminho novo, com novos personagens, trazendo todo um novo núcleo pro personagem. Eu acho que isso é uma estratégia bem interessante e que é o que todo mundo que é fã do Homem-Aranha quer que a Marvel, a Sony façam isso nesse próximo filme. E torcendo muito para ser verdade, realmente eu acho que eu gostaria muito de ver a Anne Hathaway fazendo a vilã desse filme. Eu acho que pode sair algo muito legal, muito interessante mesmo, e uma atriz que eu gosto bastante. Então, é uma estratégia interessante e eu acho que pode sair algo bom, torcendo para ser verdade realmente que ela aceite a oferta para fazer essa vilã. Agora a gente não sabe que vilã que ela pode fazer, né? Qual que vai ser essa vilã? Tem muitos vilões muito pequenos, eu acho que acredito que vai ser um vilão bem pequeno e bem desconhecida mesmo, que ninguém conhece, sabe? Pouquíssima gente, só quem conhece os quadrinhos mesmo, que pode saber quem que é, e talvez nem seja, talvez seja outra vilã que eles estejam trabalhando e que eles mudem um pouquinho a questão de fisionomia da personagem. Então vamos aguardar, mas achei uma informação bem interessante mesmo, gostei bastante dessa nova informação. E galera, o que vocês acham da Anne Hathaway fazer a grande vilã de Homem-Aranha 4? Acham uma boa escolha ou vocês gostariam de ver outro vilão dentro da história? Que vilão que vocês gostariam de ver dentro da história de Homem-Aranha 4? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!